Boa noite, meus queridos, amados irmãos. Mais um dia aí na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Um final de domingo aí abençoado, né, meus irmãos, nas nossas vidas. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu não sei como é que vai ser amanhã, amém, mas eu tenho que sair novamente. Amém, meus irmãos. E eu não sei que hora que eu vou estar saindo, mas talvez não dê para mim estar gravando e postando vídeo logo na manhã, amém, meus irmãos? Logo no início da manhã, amém, meus irmãos? Estou resolvendo umas coisas aí, amém? Glórias a Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, né, meus irmãos? Nós temos que ter fé, amém, meus irmãos? É a fé que vai nos levar do outro lado. É a fé que vai fazer nós vencer grandes tempestades. Amém, meus irmãos? É a fé. Se você tem fé, você vai vencer as tribulações, os dias maus. Amém, meus irmãos? Você vai vencer essa enfermidade, você vai vencer essa dificuldade financeira, essas portas fechadas. Se você tiver fé, amém, meus irmãos, você vai ter vitória. Amém. Glórias a Deus. Hoje na manhã, né, no vídeo falava do tempo, né, ao seu tempo, o tempo de Deus. Amém, meus irmãos. Não é porque Jesus está no nosso barco, amém, meus irmãos, que nós não vamos passar por dias maus, por grandes tempestades. Nós vamos ficar livres? Não, meu irmão. Amém. A chuva vem para todos, a tempestade também. Amém, meus irmãos. Não é porque nós estamos, que Jesus está no nosso barco, que nós não vamos ali receber tempestade. Amém, meus irmãos. É aí que o cristão tem que ter fé. Tem que crer que a tempestade, o vento vai passar, porque Jesus está conosco, né? Jesus fala na palavra dele, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Por quê? Porque Ele está conosco, em espírito. Amém, meus irmãos? Então, nós já estamos ganhando. Só o fato de estar passando por dificuldade na presença de Cristo. É aí que nós temos que mostrar que nós não temos medo, mas sim fé. Amém, meus irmãos? É aí que nós temos que mostrar, amém, meus irmãos, para o que está acontecendo na nossa vida, que nós temos Deus, que nós temos Jesus conosco, que nós creiamos nele. Amém, meus irmãos? Que essa tempestade vai passar, que esse vento vai sossegar. Amém, meus irmãos? Que as ondas do mar vai emudecer, né, meus irmãos? Para que nós venha atravessar em paz. Amém, meus irmãos? Tempestade, meus irmãos, todo mundo passa nesta terra. Ah, mas o fulano rico não passa. Quem falou para você? É o rico, é o pobre. Amém, meus irmãos? É de todas as classes. Amém, meus irmãos? Sociais aí. Amém? Está passando por grandes tribulação. Tem pessoas hoje que estão aí, né, com a mente fervendo, porque estão passando por grandes tempestades. Amém, meus irmãos? Não é só você. Muitas das vezes, né, Satanás joga uma seta inflamada quando nós estamos no meio da tempestade, fala assim, ó, está vendo? É porque você está seguindo Jesus, você está numa grande tempestade. Mentira dele. Amém, meus irmãos? Eu conheço pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor e estão passando por dificuldades, grandes tempestades. Amém, meus irmãos? Como também eu conheço outras pessoas, cristãos, fiel a Deus. Amém, meus irmãos, que estão passando por grandes tempestades. Então não é só nós. Amém, meus irmãos, mas os nossos irmãos, amém, pelo mundo afora estão passando por tribulações, por dias maus. Amém, meus irmãos, por grandes tempestades. Amém, meus irmãos. Quando se levanta a tempestade na nossa vida, tanto no financeiro como na saúde. Amém, meus irmãos.
como no casamento, ali nós temos que ter fé. Amém? Nós temos que buscar aquele que pode todas as coisas. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Amém, meus irmãos? É a oração e jejum que vai acalmar a tempestade. É a oração e jejum que vai colocar a vida do casal no lugar. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você está entendendo que o Espírito Santo está te dizendo que não é porque você está na presença de Cristo que você não vai passar por problemas adversos. Você vai ter problemas, mas você tem que ter fé e não medo. Você não pode temer quando vêm os problemas, quando os levantes começam a acontecer na sua vida. Você tem que ter fé, você tem que acreditar que Deus está no seu barco, que você vai vencer, você vai chegar do outro lado. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas hoje estão caminhando, amém, meus irmãos, nos caminhos de Cristo, amém, meus irmãos, e passando por grandes tempestades. Quantos irmãos, quantas irmãs estão passando por grandes tempestades, mas estão firmes. Amém, meus irmãos, orando, buscando a Deus. É assim que Deus quer nós. Amém, meus irmãos, que quando vem a tempestade, nós estejamos com os pés fixos na rocha. Amém, meus irmãos, que nós não venha parar de remar. Quando vem a tempestade, é aí que nós temos que remar mais. Amém, meus irmãos, é ter fé que Jesus está conosco. Amém, meus irmãos, pode balançar o barco, pode sim o vento está forte, amém, meus irmãos, contra o nosso barco, mas nós vamos ter vitória, por quê? Porque nós estamos com aquele que não perde batalha. Amém, meus irmãos, nós estamos com aquele que venceu até a morte. Amém, meus irmãos. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém, meus irmãos? Desceu na mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Amém, meus irmãos? Quem é esse Deus? É o Deus que você serve. Então não temas essa tempestade. Não tema esses dias maus que você está passando. Amém, meus irmãos? Esses problemas financeiros, essas portas fechadas vão se abrir no seu tempo, como diz o Senhor nesta manhã em outro vídeo. Amém, meus irmãos? Ao seu tempo. Mas enquanto não chega o tempo de Deus na sua vida, continue firme remando. Vá em frente, meu irmão. Não desanima, não pare. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Amém, meus irmãos? Só para quem não é de Cristo verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Porque aqueles que é segundo chamado de Cristo, meu irmão, não para. Ele vai se arrastando, mas continua em frente. Amém. Aqueles que são escolhidos para a salvação não para, mesmo que o vento esteja forte. Amém, meus irmãos? Quando está forte, ele ora, ele entra na presença de Deus, ele busca o Senhor, ele busca se fortalecer. Amém, mas ele continua orando, ele continua buscando. Amém, meus irmãos? E nós temos que ser cristãos verdadeiros. Amém, meus irmãos? Os verdadeiros adoradores de Cristo. Amém? Que adora Cristo. Amém, meus irmãos? Mesmo com o vento forte. Amém? Esse é o verdadeiro cristão. Amém, meus irmãos? É que louva, que busca, que continua orando, mesmo vendo, amém, meus irmãos, grandes batalhas em sua frente. Amém? O cristão verdadeiro não é aquele que sabe lindas palavras, amém, meus irmãos, que fala, que defende a palavra, amém? Ou que louva ao Senhor quando tudo vai bem, né? Quando o bolso vai bem, quando as coisas vão indo bem. Esse não é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade,
quando está faltando tudo. Esse é o verdadeiro cristão, que quando está passando por tempestade, amém, meus irmãos, continua remando o seu barquinho na presença de Deus. Amém. Quando tudo vai mal, amém, meus irmãos, na nossa vida, nós temos que ser fiel a Deus. Amém. Porque Deus, Ele está olhando para nós. Amém, meus irmãos. Deus, Ele está vendo. Amém. O seu coração, Ele está vendo sua canseira, Ele está vendo a sua luta. Amém, meus irmãos? E Ele adora abençoar aqueles que perseveram, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade, quando tudo vai mal. Amém, meus irmãos? Quando o vento está ao contrário, é aí que nós temos que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Não foi bom hoje, mas amanhã será, em nome de Jesus. Amém. Seja cristão, seja um homem ou uma mulher de Cristo Jesus, não é só na bonança, não, mas seja cristão nessa dificuldade que você está passando. Adore o Senhor, busque o Senhor, continue remando na presença de Deus, que lá na frente você vai desentalar esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Amém, meus irmãos? Continue firme. Amém? Porque Jesus está contigo, está no seu barco. Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Já estava enchendo, meus irmãos. Amém? O vento estava forte, as ondas estavam cruéis, né? Contra o barco, a embarcação, né? Ali. E Jesus estava onde? E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram-lhe e disseram, mestre, não te importas que pereçamos? Hã? Jesus estava no barco. Amém, meus irmãos? O que os discípulos precisavam? Ter fé. Amém? Os discípulos precisavam ter fé. Amém, meus irmãos? Eles não tiveram fé, eles tiveram medo no meio da tempestade. E o que Deus está falando esta noite para você? Não tenha medo, porque eu estou no seu barco e estou no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Você serve um Deus que dá ordem ao vento e ele emudece, ele para. Amém, meus irmãos? Você serve um Deus que ele fala com as águas do mar, amém, e as águas se acalmam. Amém, meus irmãos? Você está perante um Deus, amém, de poder e de glória, o Senhor dos exércitos que não perde uma batalha e não é a sua que ele vai perder. Amém? Jesus está no seu barco, ele não vai deixar o seu barco afundar. Pode ter certeza disso, minha irmã, meu irmão. Continue em frente na presença de Deus. Continue orando, continue buscando ao Senhor, porque essa tempestade vai passar. E do outro lado, você vai chegar. Amém, meus irmãos? Todos aqueles que perseveram, amém, meus irmãos, remando, chega do outro lado. Amém. Continue remando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque do outro lado você vai chegar. E o grito da vitória você vai dar. Amém. Glórias a Deus. Deus está chegando aí na sua vida. Amém, meus irmãos? Deus está chegando. Você pode não estar vendo nada, só tempestade, só vento, mas Deus está contigo. Ele é contigo. Não desista, não pare, mas continue remando, porque vai ser vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus vai trazer para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, ficam todos na paz, Senhor Jesus. Se gostou, deixe seu joinha, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho todos.
Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, eu não sei como é que vai ser amanhã. Amém, meus irmãos? Eu ando com um pouco de dor também. Amém? É que assim, meus irmãos, eu estou preparando os papel. Amém, meus irmãos? Para que dia 2 de julho, eu vou fazer uma nova cirurgia. Amém, meus irmãos? O médico viu os raios-x e vai, né, fazer uma nova cirurgia. Eu vou tirar a régua, né? Essa régua aqui e vou colocar a gaiola de novo. Amém, meus irmãos? Vai ser um pouco mais difícil a caminhada, né, meus irmãos? Porque a gaiola dói mais do que a régua e é mais difícil para dormir. Mas se é preciso, né? Se é da vontade de Deus, vamos em frente, né, meus irmãos? Amém? Glórias a Deus, eu creio que vai dar tudo certo. Dia 2 de julho, então, eu estarei aí já entrando na mesa de cirurgia. Amém, meus irmãos? E conto com vocês, eu preciso da ajuda de vocês, meus irmãos. Amém? Eu tenho só Deus em primeiro lugar, né? E vocês para estar me ajudando aí. Quem puder estar me ajudando, amém, meus irmãos? Porque não é fácil, viu, meus irmãos? Não é fácil, mas eu creio que eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu não consegui o dinheiro ainda para mim pegar um papel lá em Brasília, ainda não consegui o dinheiro. Não consegui o dinheiro também para estar comprando o remédio da pressão, não comprei ainda. Amém, meus irmãos? Estou à base de chá, né? Até arrumar dinheiro, né, meus irmãos? Arrumar dinheiro e estar comprando aí os remédios para voltar tudo normal, né, meus irmãos? Mas eu creio que Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle. Amém, meus irmãos? Não é fácil, né? A gente precisar, né, meus irmãos? E não conseguir. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus sabe o que faz. Amém? Vamos em frente, que nós vamos vencer. Amém. Jesus Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus está no seu barco. Amém. Você vai chegar do outro lado. Essa tempestade aí, minha irmã, vai passar. Amém. Você vai dar o grito de vitória. Tem uma irmã aqui que está passando por um vento tremendo. Amém? Mas Deus manda eu te dizer que Ele é contigo. Você vai vencer essa tempestade e vai dar o grito de vitória. Amém? Prepara o culto da vitória aí. Prepara o culto de ação de graça. O culto da vitória. Porque você vai cantar o hino da vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, com todos na paz, Senhor Jesus.